Oi, meu nome é Davi e esse é o Coiote. E dentro dos próximos minutos eu quero mostrar pra você porque o Coiote aqui guarda o segredo que está por trás de fazer qualquer mulher nota 10 ficar completamente obcecada por você de uma forma totalmente instantânea e automática. E fazer com que ela implore para sair com você sem que você faça nenhum esforço. Sem que você dependa de coisas como dinheiro, carro ou beleza. Eu vou mostrar pra você que é possível estar no mesmo patamar desses caras apenas sendo um cara comum, mas que na verdade conhece o maior segredo das mulheres. E assim que você passar a ter esse conhecimento em mãos, ao invés de você ter que ir atrás dela, puxar algum assunto e tentar alguma coisa, ela que virá até você totalmente atraída, tentando de algum jeito chamar a sua atenção, completamente prendida por você e desesperada para que você chame ela para sair. Já imaginou os papéis invertidos? Ter qualquer mulher aos seus pés e que a decisão de ir ou não para a cama com ela seja totalmente sua, sem o mínimo esforço. Tudo isso usando uma nova técnica que já foi testada e aprovada por milhares de cientistas pelo mundo todo. Ficou curioso? Certo. Mas antes eu quero te avisar que esse segredo tem grandes chances de mudar o rumo da sua vida pessoal e a forma como você enxerga as mulheres até hoje. Então assista esse breve vídeo até o final e não conte esse segredo para ninguém, a não ser que você queira concorrência. Afinal, você vai ter uma vantagem totalmente injusta sobre 95% dos outros homens. E imediatamente você passará a fazer parte do grupo exclusivo e seleto desses 5% que realmente conhece esse segredo. Você fará parte da elite. Isso tudo com um simples passo a passo que vai te revelar exatamente a fraqueza das mulheres. E essa técnica é tão poderosa que te dará o poder de entrar na mente de qualquer mulher, seja ela loira, morena ou ruiva. Você já imaginou quantas coisas você poderia fazer se tivesse acesso ao painel de controle da mente delas e ter acesso liberado à pasta Como me fazer dar para você agora? Sem contar que você sabe que já não aguenta mais ter que ficar testando técnicas milagrosas de gurus da sedução, mas que na verdade nunca funcionam. E pior, você mais do que ninguém sabe como é ruim a sensação de ver aquela gata passando na sua frente e você não conseguir ir até ela. Você sabe que não consegue dizer um simples oi para uma gatinha desconhecida. Você até tem vontade de falar com ela, mas só de pensar nessa ideia, você se sente tão ansioso que parece que todos os assuntos somem da sua cabeça. Você fica com muito medo de falhar e acabar passando vergonha na frente de todos, mesmo sabendo que não deveria ter essa vergonha, não é mesmo? Seja por vergonha, timidez, falta de dinheiro ou beleza. Se não, tudo isso junto, não é? Então você fica apenas observando, imaginando como seria ótimo se ela estivesse ali com você, de mãos dadas, te abraçando e te beijando, ali na frente de todos, fazendo você sentir o máximo. Mas mesmo com toda essa vontade, ao simplesmente pensar em falar com a garota na rua, o que acontece? Você simplesmente trava. Só de pensar na ideia de falar com uma desconhecida, você já sente aquele frio na barriga. Você sente uma ansiedade, um nervosismo infinito. E logo em seguida você fica ensaiando o que você poderia falar para ela. Mas mesmo assim, ensaiando a mesma fala 10 vezes, você ainda sente que vai gaguejar e acabar ficando sem assunto ali com a garota. E no final, acabar passando uma vergonha maior ainda. Então você começa a se sentir como se estivesse numa verdadeira bola de neve de problemas. Entretanto, lá no fundo você sabe que você é um cara inteligente, interessante e que também pode ser o maior cavalheiro do mundo, se você quiser. Mas mesmo tratando as mulheres como nenhum outro homem trata, elas, principalmente as bonitas, continuam a te ignorar de uma forma constrangedora, não é? E isso quando não te tratam como um Zé Ninguém. E o pior de tudo, logo em seguida essas lindas garotas passam a dar mole para aqueles caras bem otários que não sabem escrever nem o próprio nome. E então você fica irritado, você fica muito irritado. Você fica desse jeito porque você sabe que você é um cara bem melhor que aquele mongolão. Mas mesmo assim, mesmo as mulheres sabendo que você é um cara melhor e mais inteligente, elas continuam não dando a mínima para você. E para piorar,
Você já tentou de todas as formas ser um cara sedutor, mas mesmo assim você continuou no zero. Mas eu tenho algo interessante para te revelar. A culpa não é sua. Existe uma luz no fim do túnel e eu me encarrego de levar você até ela. Eu te direi agora o porquê as mulheres agem assim com você, mesmo você sendo um cara bacana. Nós homens, em especial do Ocidente, somos criados desde a infância em um mundo onde acontece um péssimo fenômeno que atrapalha toda a nossa vida amorosa. E esse fenômeno se chama cultura da Disneylândia. Desde criança você é influenciado pelos pensamentos dos seus familiares, amigos e principalmente pelos pensamentos que a mídia quer que você pense. Então você acaba crescendo com muitas ideias e pensamentos que eles acreditam que seja verdade. Você foi influenciado e criado em uma cultura onde deve-se tratar as mulheres como se fossem verdadeiras deusas gregas. E se você é como eu, você cresceu assistindo televisão e filmes de Hollywood. E todos esses filmes são exatamente iguais em um sentido. Eles nos ensinam que nós homens é que devemos correr atrás das mulheres. E o pior, eles enfiam na nossa cabeça que o certo é ser um menino bonzinho, carinhoso, dependente, submisso. E sem saber disso, o tempo foi passando e você foi crescendo. E sempre que você tentava arrumar uma namoradinha, o que acontecia? Fora! Rejeição! E então você ficava totalmente inconformado. Porque segundo a lógica, se você fosse carinhoso, você receberia carinho em troca, certo? Errado! O que acontecia quando você era carinhoso? Você tomava um belo de um fora. E foi sempre assim. Rejeições atrás de rejeições, mesmo você sendo o homem mais carinhoso do mundo. Mas novamente, a culpa não é sua. Porque afinal, o que você tinha como exemplos de sedução e conquista eram apenas ilusões de realidade. Suas referências eram príncipes encantados e atores de filmes de comédia romântica. Porém, filmes são filmes. Os atores são apenas atores e têm uma outra vida fora das telas. Mas a mídia dá outra impressão. A impressão de que os filmes são realidade. A vida deles não é como a dos filmes. Você viu mesmo a Angelina Jolie, ela pediu o divórcio do Brad Pitt. E o cara é o Brad Pitt. Que mulher não quer ficar com o Brad Pitt? Os atores também são humanos. E eles também passam pelos mesmos problemas que você passa. A única diferença é que eles são pagos para fazer personagens. E é por isso que filmes são filmes. Eles fazem personagens. É exatamente por isso que as pessoas pagam para ver essas lindas histórias de amor que só acontecem lá. Primeiramente porque essas histórias nunca aconteceriam na vida real. As pessoas vão ao cinema para ver coisas surreais. Quem iria ao cinema para ver uma coisa do cotidiano? Você vai ao cinema para ver algo que você vê todo dia? Certamente não, correto? O nome disso é entretenimento. Mas a mídia insiste em tratar esses filmes como realidade. E é por isso que você não pode usar a mídia como referência para pegar mulher. Justamente porque o romance dos filmes é ingênuo e inocente. Mas na vida real é tudo completamente diferente. Na vida real, as mulheres são tudo menos ingênuas. Porém, infelizmente, você recebeu essa imensa lavagem cerebral logo cedo. Mas eu quero te contar uma outra coisa. Você não está sozinho nessa. Como eu disse antes, foi feito um estudo e 95% dos homens ainda têm essa cultura enraizada nas suas mentes. Mas hoje, assistindo esse breve vídeo até o final, você estará finalmente deixando de fazer parte dessa estatística. Você sairá desses 95% para entrar no time de elite, dos 5% que conseguiram sair dessa Matrix. E não fique surpreso, mas para você ter uma ideia de como a situação é crítica, o número de mulheres que o homem brasileiro tem sexo em média é de apenas de 2 a 5 mulheres durante o ano. E de acordo com o site ashleymadison.com, esse número diminuirá drasticamente até 2020, por conta do fácil acesso a sites pornôs e a evolução da realidade virtual. E isso é apenas o reflexo da cultura da Disneylândia, criando homens cada vez mais fracos. A cultura em que você foi criado até hoje. Mas hoje você foi um dos poucos que teve a sorte de encontrar esse vídeo. Então se você quer realmente passar esse limite de apenas 5 mulheres por ano, se você realmente quer mudar a sua vida,
Se você realmente quer aumentar o limite de apenas comer somente de 2 a 5 mulheres por ano, se você quer realmente ser um homem rodeado de mulheres, assim como esses caras, e por último, se você realmente quer ter o poder de acordar assim quando você quiser, eu sugiro que você continue comigo neste breve vídeo até o final. Mas agora, se você quiser continuar vivendo na mentira e viver a sua vida inteira pensando que fazer o que esses caras fizeram é impossível, este vídeo não é pra você. Se você realmente acha que isso é impossível, você tem 5 segundos para se retirar desse vídeo. Ótimo, eu tinha certeza que você continuaria aqui. Você tá de parabéns, cara. Você agora faz parte do meu público qualificado. Esse é apenas um pequeno teste que eu faço para separar e filtrar os caras como você que realmente querem mudar de vida dos que só assistem por assistir. É uma forma de afastar os curiosos desse vídeo. E eu aposto que você é um cara focado. E se você for, saiba que eu admiro pessoas assim. Os meus alunos focados são os que têm os melhores resultados. E é ótimo saber que você realmente quer mudar. Agora que você faz parte do meu público qualificado, eu irei te passar o conhecimento que levei anos para construir. Mas agora você deve estar se perguntando, como é que você sabe de tudo isso? Meu nome completo é David Assis, ou como muitos preferem me chamar, o mentor mais realista do país. Hoje eu tenho centenas de alunos espalhados pelo Brasil, e também já fui convidado por mídias como Record, TV UOL, o SBT, mas pode parecer que eu já nasci com todo esse currículo. E também pode parecer que alcançar o topo da montanha foi fácil. Mas uma coisa eu te falo, essa jornada foi tudo menos fácil. A escalada foi longa e cheia de obstáculos. Eu tive que passar por situações que muitos teriam vergonha de contar. Mas eu vou te contar tudo, sem censura, na lata mesmo. Tudo que eu sei hoje, antes de ler os livros que eu li, antes das palestras que eu assisti, dos artigos que eu consultei, dos cursos que eu fiz e dos treinamentos que eu tive, antes de tudo isso, antes de ser o que eu sou hoje, eu era um total zero à esquerda. Eu tive que sentir na pele cada rejeição e desprezo das garotas. Eu literalmente aprendi do pior jeito, na marra. Nesse momento você deve estar se perguntando como que eu era antes. Minha resposta pode te impressionar, mas adivinha? Eu passei pelos mesmos problemas que você está passando hoje. Eu já fui o cara que você é nesse momento. E eu, mais do que ninguém, sei como é ruim ser tratado como um Zé Ninguém. E além disso, ser ignorado por todas. E meu amigo, eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e uma má notícia. A má notícia é que a resposta é sim. Sim? Mas como assim, Davi? Sim, elas não estão nem aí para você, amigo. E você sabe que não há como negar isso. Mas se você é como eu tenho certeza que mesmo com esse problema, você sabe que acima de tudo, você é realista e encara os fatos. E que se você tem uma falha, você tem a humildade para saber reconhecer o seu erro. Mas agora vamos à boa notícia. E isso vai mudar agora. Você pode ter certeza que até o fim dessa aula, você será outro homem. Já está na hora de dedicar mais tempo a você mesmo. Esse é o seu momento. E você sabe que você merece isso. Você sabe que você não quer mais ser um fracassado qualquer. E só você sabe a tristeza e a insatisfação que você passa por passar o final de semana sozinho, sem a sua garota. Sem absolutamente ninguém para beijar, abraçar ou conversar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Eu aposto todas as minhas fichas em você, porque eu sei que você tem determinação. Você vai mudar e ninguém vai tirar esse objetivo da sua mente. Você só não sabia por onde começar até agora. Mas hoje, esse vídeo será sua bússola pessoal e transformará você em um novo homem. Então se você está disposto a mudar e reaprender tudo do zero, repita comigo. De hoje em diante, eu sou um homem novo e estou totalmente disposto a aprender, custe o que custar. Agora que você está pronto, eu quero compartilhar com você uma coisa que foi muito marcante na minha vida. Eu quero te contar o que me fez ser o que eu sou hoje. Vou fazer melhor.
eu vou te contar uma curta história. Na minha vida inteira, eu fui aquele cara nerd, sabe? E nerd em todos os sentidos. Seja as roupas estranhas, a obsessão por estudar, ou ler as histórias em quadrinhos e mangás. Eu sempre fui muito fã desses caras, e eu queria ser como eles. Porém, eu era tímido. Eu não tinha a autoconfiança que eles tinham. Então você pensa e eu respondo: sim, eu era um total fracasso com as garotas. Um desastre. E eu sempre me sentia muito triste quando via um casalzinho feliz e eu sem a minha namoradinha para me chamar de amor. Eu não conseguia nem sequer me expressar direito. E quando uma garota chegava em mim, meu cérebro simplesmente me abandonava e falava: se vira, meu chapa. E o tempo foi passando, eu estava ficando cada vez mais frustrado e triste por nunca ter tido uma namoradinha. Meus amigos até me contavam que tinha garotas que me achavam interessante e queriam falar comigo. Mas adivinha o que acontecia? Eu ferrava tudo. Eu simplesmente não sabia como agir naquela situação. Eu suava frio e ficava sem saber o que fazer. O pior é que eu queria muito falar com essas garotas, mas era sempre a mesma coisa. Eu travava. Então os anos se passaram, até que um belo dia do verão de 2012, eu conheci uma linda menina. E digamos que foi um grande golpe de sorte, porque eu conheci ela usando as minhas nerdices. Ela era a garota mais linda que eu já tinha visto. Branquinha e de olhos azuis. Parecia uma bonequinha de porcelana. O maior sonho de consumo de um nerd, literalmente. A sensação que eu tinha era como se ela tivesse feito tudo à minha volta congelar. Meu mundo tinha parado e não existia nada além dela pra mim. Em um piscar de olhos, o improvável estava acontecendo. Eu finalmente estava namorando, e com uma menina linda. Pra você ter uma ideia, eu tinha tanto cuidado e carinho com ela, que às vezes eu parecia o pai dela. E eu confesso que ganhei muita moral com isso. Afinal, eu era um nerdão com uma garota linda. Ninguém acreditava, nem eu acreditava. Todos olhavam pra mim com ar de respeito. E por incrível que pareça, todas as outras meninas que só me ignoraram ficavam o tempo todo me encarando. Eu não sabia se era porque elas estavam surpresas, curiosas ou quem sabe com ciúmes. Mas o fato é, tudo estava tão bom que eu sentia como se estivesse sonhando acordado. Tava tudo diferente. E isso me fez ficar cada vez mais apaixonado por ela. Eu até escrevi uma música pra ela. Mas como diz aquele velho ditado, tudo em excesso faz mal. E comigo não foi diferente. Porque se você é um nerd inexperiente e arruma uma namorada linda, você vai querer tudo, menos perder sua namorada. Então, para que isso não acontecesse, eu me comportava como um príncipe encantado. Sempre muito romântico, atencioso, carinhoso. Mas, a partir desse momento, coisas estranhas começaram a acontecer no meu relacionamento perfeito. Minha linda namoradinha branquinha de olhos azuis começou a me ignorar e me tratar com um certo desprezo. Eu não conseguia entender, aquilo não fazia o menor sentido. Por que ela estava agindo daquele jeito? Os dias se passavam e ela foi passando a demorar cada vez mais para responder as minhas mensagens. E claro, eu perguntava: amor, aconteceu alguma coisa que você não quer falar? E ela sempre dizia: não, seca desse jeito. E sempre que eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, que estava tudo bem, mesmo estando claro que não estava. Logo eu passei a ficar bem desconfiado. Afinal, aquele comportamento não era normal. Era óbvio que tinha algo errado. Isso estava nítido. Mas eu tinha que fazer algo a respeito. Aquilo não poderia continuar daquele jeito. E então, eu, na intenção de mostrar o meu amor, dei uma de bom samaritano e disse algo com as seguintes palavras: amor, eu vejo que você não está se sentindo tão confortável na minha companhia. Eu acho que é melhor se a gente tirar uma semana para pensar. E ela respondeu secamente: tá. Minha intenção era fazer ela sentir minha falta. E assim ela voltaria a me tratar bem e a ser a mesma de antes. Então, passada uma semana, adivinha o que aconteceu? O que já estava ruim ficou 2 vezes pior. Ela passou a demorar mais ainda para responder as mensagens. E o pior, ela havia perdido totalmente o respeito por mim. E pela primeira vez, aquela linda boneca de porcelana disse o seu primeiro palavrão comigo: foda-se você. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Eu não sabia o que fazer.
Eu fiquei totalmente sem reação nessa hora. Ela terminou comigo ali, exatamente naquele momento e por mensagem. O meu maior motivo de orgulho tinha ido por água abaixo naquele momento. Mas calma, o pior ainda está por vir. Bastou uma semana. Uma fucking semana. Bastou uma semana para eu descobrir que ela estava saindo com outra. Não entendeu? Uma semana após o relacionamento, eu descobri que ela estava se relacionando com uma mulher. Sim, ela me trocou por uma mulher. Foi muito, mas muito humilhante. Se existe o fundo do poço, eu cheguei lá nesse momento. A única namorada que eu tive me trocou por outra garota. E o pior, a outra garota era bem mais alta e mesmo se vestindo como homem, tinha aparência bem melhor que a minha. Todos começaram a tirar sarro de mim. E eu até ganhei os apelidos. Uma semana, o não dá conta. E outros até falavam: e aí, Davi, vou ali tirar uma semana pra pensar e já volto. Isso em uma universidade. E qual foi o resultado disso tudo? Depressão profunda. O relacionamento com ela havia feito eu esquecer que antes de conhecer ela eu era um fracassado, que não pegava ninguém. E agora você me pergunta, o que passava na sua cabeça após ter descoberto isso? Bem, eu me senti um fracasso, inútil, usado e sem ninguém para me consolar. Eu cheguei a pensar em suicídio. Ser trocado por uma mulher foi tão humilhante que as pessoas não conseguiam esconder a risada quando eu entrava na sala. Afinal, a única namorada que eu tive tinha acabado de me trocar por outra garota bem mais alta e bem mais bonita que eu sendo homem. Essa história é real. E eu posso garantir para você que essa pode ser uma das maiores desonras que o homem pode sofrer. Mas então o tempo foi passando, as pessoas foram esquecendo e eu fui amadurecendo. Então, 1 ano e meio após o ocorrido, em uma bela noite durante as férias da faculdade, eu decidi sair para me distrair em uma festa bem bacana aqui da minha cidade. A festa estava bem movimentada, aliás. E nesse lugar tinha muita mulher bonita. Muito mais gatas que a minha ex-namorada, inclusive. E foi então nessa noite que eu presenciei uma situação que ficou gravada na minha mente para sempre. Foi nessa noite que toda a verdade e o segredo das mulheres foram revelados a mim pessoalmente. E você pode até rir, mas isso foi ao vivo. E a pessoa que me revelou isso foi um tiozinho baixinho com cara de folgado ainda por cima. Eu também ri e subestimei o cara na hora. Mas isso foi antes dele calar a minha boca literalmente. Eu me lembro como se fosse ontem. E o que o tiozinho fez foi um total choque de realidade. Um verdadeiro tapa na cara. Eu jamais tinha visto algum cara, nem o mais metido a besta, fazer o que esse tiozinho fez. Só vai vendo. Ele, o tiozinho marrento, estava nessa festa. E eu estava em um canto, só observando o ambiente e as gatas que estavam lá. Quando eu vi esse cara aparentemente normal. E além de ser baixinho, ele era um cara feio. O cara se vestia bem, mas ele era um cara muito, mas muito feio. Eu lembro que exatamente na hora que esse cara chegou na festa, eu pensei: é impossível esse cara desse jeito aqui chegar nessa festa e arrumar alguma coisa com alguma dessas patricinhas aqui. Mas parecia que ele não estava nem aí para isso. Pelo contrário, ele entrou no salão com um ar destemido. E além disso, muitos até cumprimentaram ele quando ele chegou na festa. Não era possível. Aquele cara devia ser rico ou algum famoso que eu não conhecia. E eu, muito curioso, perguntei para um funcionário se ele sabia quem era esse tiozinho. E por incrível que pareça, ele não era nenhum milionário ou celebridade. O tal baixinho era apenas um frequentador da casa, que acabou ficando conhecido naquele local. Então, depois dele ter cumprimentado mais ou menos umas 7 pessoas, esse cara foi falar com uma loirinha linda, que estava curtindo com umas amigas. Ela era muito linda, do tipo patricinha nota 10. Eu já tinha visto ela na festa, mas eu claramente não tinha nenhuma chance com ela. Até que eu percebi que ela não era uma conhecida desse tiozinho. E que na verdade o tal do tiozinho estava abordando ela. Ali na minha frente. Nessa hora eu observando a cena só consegui imaginar. Eu vou rir muito vendo esse sem noção tomando um belo de um fora. Porque até aí tudo bem. Ele não era uma ameaça. Ele não era nada além de um cara bem confiante.
Aquela cena chegava a ser engraçada de tão sem noção que parecia. E eis que o inacreditável aconteceu. Bastou 1 minuto após eu ter julgado esse cara. 1 minuto após eu ter julgado esse cara. Bastou um único minuto e o tal do sem noção estava pegando a Patricinha gostosa, literalmente, na minha frente. Cara, não tinha como acreditar naquela cena. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Eu saí na hora pra tomar um ar depois de ter visto aquilo. Eu fiquei totalmente inconformado, indignado com aquilo. Um cara daquele porte não poderia ficar com uma Patricinha gata daquelas. Aquilo não podia estar acontecendo. Aquele cara não podia existir. Mas se você acha que parou por aí, quando entrei no salão de novo, depois de uns 5 minutos, lá estava o cara, quase transando com a garota ali na festa mesmo. Só que dessa vez tinha um pequeno detalhe. O cara estava com outra. Era o mesmo cara com outra mulher linda. Naquele momento eu pensei, meu, esse cara só pode ser milionário. Mas o pior é que estava na cara que ele não era nenhum milionário. Eu não acreditei. Mas não apenas porque ele pegou 2 mulheres lindas, mas sim porque ele pegou provavelmente as 2 mulheres mais lindas que estavam naquela festa, sendo baixinho, feio, com cara de folgado. E assim que ele terminou de pegar a terceira mulher na noite, eu pensei, cara, eu tenho que descobrir como ele fez agora. Eu tinha que aprender aquela técnica ou truque, ou seja lá que aquele cara fez. E eu tinha mais do que certeza que aquilo ia mudar a minha vida. E adivinha? Mudou. Ter ido falar com esse cara foi a melhor coisa que eu já fiz. Foi naquele dia que eu finalmente descobri que eu estava sendo totalmente manipulado durante todo esse tempo da minha vida. E quem me mostrou isso? Um tiozinho que eu subestimei. Ele era conhecido como Coiote. O apelido dele era Coiote, porque assim como o personagem, ele era muito inteligente e sempre tinha estratégias e um jeito, uma carta na manga para seduzir as mulheres. Ele sempre dava um jeito. Então eu fui até ele, contei a minha história e assim que eu terminei, ele ficou silencioso por mais ou menos 3 segundos. Então me perguntou: eu sou extremamente sincero e realista, e provavelmente a realidade não será uma coisa muito fácil de você ouvir. Você se considera realmente pronto para encarar a realidade? Eu, diante daquela oportunidade e muito ansioso para saber, logicamente disse: se tem uma coisa que eu tô, cara, é preparado. Esperei muito tempo para que esse dia chegasse. Então ele abriu um sorriso e falou: ótimo, pelo jeito você realmente quer mudar. Então vamos aos fatos, jovem garoto. E de cara ele me falou exatamente o que eu sempre fiz de errado. Camarada, seu relacionamento já havia acabado muito antes de vocês terminarem. E eu te explico o motivo. Você cometeu 2 erros que 95% dos homens cometem durante o relacionamento. Você quer saber qual foi o seu primeiro erro? Despreparo. Você, assim como a maioria dos homens, são totalmente despreparados para a vida amorosa. Vocês crescem sem saber como agir com as mulheres e procuram ajuda com quem também não sabe de nada. E esse despreparo fez você perder toda a moral e todo o controle do relacionamento. E além disso, esse despreparo é o maior destruidor de relacionamentos do mundo inteiro. O término era só uma questão de tempo. Mas o meu segundo erro foi muito mais constrangedor. Foi um verdadeiro tapa na cara, de verdade. E esse segundo erro foi o principal motivo para o fim do meu relacionamento. Comportamento inseguro. Então ele continuou: não há nada mais broxante para uma mulher do que o comportamento inseguro de um homem. E não foi diferente com a sua ex-namorada. A sua atitude insegura fez com que ela perdesse totalmente o interesse por você. Porque você, assim como a maioria dos homens, é inseguro e despreparado. E não sabe conduzir um relacionamento. Você nunca sabia o que fazer e sempre ficava ansioso e preocupado com o que ia acontecer se você fizesse algo errado. Então você ficava preso em dúvidas e muitas vezes acabava indo pesquisar na internet como agradar ou atrair uma mulher, como fazer tal coisa ou como lidar com tal problema. E foram esses comportamentos que fizeram com que você se tornasse um cara sem graça e sem sal. Camaradinha, tudo que uma mulher quer se resume em 2 palavras: experiências emocionais.
Repare que eu não falei carro, dinheiro ou beleza, mas sim experiências emocionais. 95% dos homens ainda acreditam que o que as mulheres realmente querem é carro ou dinheiro, mas apenas um restrito grupo de 5% sabe que o que elas querem na verdade é a diversão que os carros e o dinheiro podem proporcionar. E a diversão é apenas uma das inúmeras experiências emocionais que uma mulher pode ter. E somente esses 5% sabem disso e conseguem fazer isso que eu acabei de fazer na sua frente. Pegar 3 patricinhas mais gatas da festa na mesma noite com apenas uma bala house no bolso. Na hora eu pensei, esse cara é foda. Então eu fiz uma pergunta mais importante. Cara, eu vi que você acabou de fazer e eu confesso que eu nunca vi nada assim antes. E além disso, eu vi como você tratou elas e fez isso parecer fácil. Qual é o grande segredo por trás disso, cara? Eu quero aprender. Então, ele finalmente me revelou o segredo. E isso mudou completamente o rumo da minha vida. E provavelmente vai mudar o rumo da sua também. Ele me revelou exatamente o que ele fez para fazer as mulheres ficarem totalmente obcecadas por ele, com apenas uma única frase. Mas antes de você saber que frase foi essa e ter acesso a esse valioso conhecimento que eu também tive, eu tenho que te avisar uma coisa importante agora. Esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento e tem grande chance de ser excluído pela mulherada. Você acha que elas querem que você saiba disso? Você realmente acha que elas querem perder o poder que elas têm? A cada homem que aprende isso é um homem a menos que elas podem controlar ou extorquir. Elas não querem que você tenha acesso a esse poder, porque nesse caso, é elas que serão dominadas. Elas sabem que se o homem souber o segredo delas, elas correm perigo e saem no prejuízo. Elas não querem correr o risco de serem dominadas facilmente. Ninguém quer ser dominado, e com elas não é diferente. Mas como toda regra, também é uma exceção. Uma única exceção. Elas só se permitem serem dominadas por um tipo de homem. E saber como se tornar esse homem é o segredo. Então guarde esse segredo em 7 chaves, porque ele é conhecido por apenas 5% dos homens. E será revelado a você agora, exatamente com as mesmas palavras. O segredo é ser a necessidade de uma mulher. E foi a partir daí que tudo passou a fazer sentido para mim. O segredo era simplesmente ser a necessidade das mulheres. E agora você deve estar se perguntando, como assim ser a necessidade das mulheres? E eu te respondo com uma outra pergunta. O que é a necessidade? A necessidade é tudo aquilo que uma pessoa precisa, não é? E quando uma pessoa precisa de algo, ela passa a correr atrás desse algo até conseguir alcançá-lo. Então, ser a necessidade de uma mulher é justamente ser o que ela precisa. Então, se você criar necessidade na dose certa, elas virão engatinhando até você e implorar pela sua atenção. Vou fazer melhor que isso. Exemplos são ótimos para entender como algo funciona. Então eu te darei um ótimo exemplo agora. Imagine que você esteja indo caçar formigas. Você sabe que, assim como as mulheres, as formigas são animais extremamente defensivos, principalmente quando estão em seu habitat natural. Então, se você for tentar pegar alguma delas no formigueiro, você provavelmente será picado, porque o habitat natural delas é o formigueiro. Então, ao invés de você ir até o formigueiro e tentar caçar uma por uma e correr o risco de ser picado, você simplesmente deixa um pouco de açúcar em algum lugar na frente, e então elas que vêm até você totalmente indefesas e hipnotizadas. Você usa a fraqueza delas e a sua inteligência a seu favor. Você já deve estar pegando a sacada, porque você já sabe que o açúcar é a necessidade delas. Então elas desligam o modo de defesa e vêm até o açúcar automaticamente. Elas vêm até você, então você passa a ter o domínio completo delas para fazer o que bem entender. Seja jogar água nelas ou colocá-las num pote. E isso só foi possível porque você primeiro as atraiu, seduziu, então as hipnotizou através da necessidade delas. O açúcar funciona exatamente da mesma forma com as mulheres. Você deve ser o açúcar delas. Se você souber como se tornar esse açúcar, você terá o domínio delas. E
todas automaticamente virão correndo atrás de você. Você será o homem dominante. E esse homem dominante tem um codinome técnico específico: macho alfa. O macho alfa é o açúcar. E agora você deve estar se perguntando a mesma coisa que eu me perguntei quando eu descobri isso pela primeira vez. Como é que eu faço para me tornar o açúcar das mulheres? Com essa mesma dúvida, eu passei a dedicar todo o meu tempo durante 4 longos anos para descobrir como se tornar esse açúcar, a como se tornar um homem dominante, um macho alfa, para que as mulheres viessem até a mim e não eu até elas. E eu posso te garantir totalmente que esses estudos não foram rápidos e simples. Após eu participar de inúmeras palestras com os maiores nomes da atualidade e comprar os melhores livros de sedução, PNL e todos os artigos de hipnose no mercado, para ser exato, foram 16 livros sobre sedução, PNL e hipnose, 7 palestras sobre atração, linguagem corporal e dominância, 5 webcursos sobre conquista nas ruas, além de inúmeros artigos online. A maioria dos livros eram em inglês, para você ter noção, de autores como John Love, Richard Blender, David Gordon, e os treinamentos, as palestras e os cursos que eu participei contavam com nomes como Diego Matos, Cássio de Luca, André Sabeta, Marcel Cume. E como você pode ver, foram muitos estudos durante esses 4 longos anos, além das experiências e aprendizados pessoais que eu tive. E muitas dessas experiências não foram nada agradáveis. Foram tantas horas de estudos e experiências realizadas que eu acabei me especializando em comportamento feminino sem que eu sequer me desse conta na hora. Eu só me dei conta quando eu percebi que estava saindo com 2, 3, 4 mulheres diferentes por semana. E esse número foi crescendo, crescendo, e foi a partir desse momento que eu consegui perceber que todas as mulheres que eu saía tinham o mesmo padrão de comportamento. Então eu testava com elas todas as técnicas que eu havia aprendido durante todos esses anos. O resultado foi que muitas técnicas funcionavam, outras já nem tanto. Então eu anotei tudo que funcionava e tudo que não funcionava em um caderno, como se fosse um cientista desenvolvendo uma fórmula eficiente. Foi então que eu desenvolvi um método totalmente filtrado que me gerou 3 vezes mais mulheres que os métodos comuns. Justamente porque esse método é nada mais nada menos que uma junção das melhores técnicas que existem por aí. E ao invés de ser um método complexo, ele se tornou um método simples e prático que qualquer homem pode fazer sem muito esforço. Eu batizei esse método de método ímã de mulheres. Para você ter noção, através desse exato método, eu consegui levar as garotas mais lindas da cidade pra cama. Quando meus amigos viram eu cada semana com uma mulher diferente, eles ficaram me perguntando coisas como: o que aconteceu? Você tá com mel ou você ficou milionário de repente? Exatamente o que eu pensava do tiozinho da festa, o coiote, lembra? Então eu me senti na obrigação de compartilhar esse conhecimento com eles, afinal eles eram meus amigos e esses amigos passaram esse método para outros amigos. Você está curioso para saber o resultado disso? Em menos de uma semana, a minha caixa de e-mail já estava lotada. Veja você mesmo algum dos depoimentos que eu recebo no meu e-mail. Veja esse e-mail do Marrossi72. Opa, tudo bom, Davi? Meu amigo, que método é esse, rapaz? Você é o cara mesmo. Você me deu uma verdadeira aula. E olha que eu trabalho com psicologia há 25 anos. Meu nome é Marco Rossi. Eu sou solteiro, mas hoje sou solteiro por opção, graças ao método imã de mulheres. Antes de descobrir esse método, eu considerava quase impossível conseguir uma mulher que fosse realmente bonita na minha idade. 40 anos, ele colocou entre parênteses. E de cara você vem e prova que idade é apenas um número e que aparência e o dinheiro não significam nada quando você tem o conhecimento. Se todos os homens soubessem o valor do conhecimento, não haveria mais fome no mundo. Foi muito fácil para mim aplicar, bastou apenas colocar o método em prática e com menos de 11 dias eu marquei o meu primeiro encontro depois de ter ficado um bom tempo solitário em casa. Cara, você não sabe a felicidade que é acordar no domingo com uma mulher linda nos braços.
Aliás, você sabe e muito. Meus sinceros agradecimentos. Marco Rossi, sucesso. E aqui tem outro e-mail do Eric Schneider. E aí, Davi, beleza? Cara, tu é fera demais. Graças ao seu método, hoje completo 2 meses de namoro. E adivinha, ela é muito gata. Como tu deve receber muitos e-mails, vou ser rápido e resumir. Antes do método Imã de Mulheres, eu era aquele cara que só jogava LOL. Eu ainda gosto de LOL, mas hoje tenho coisas melhores pra fazer. Hehehe. Mas antes era só LOL, LOL, LOL. Mas eu só jogava e assistia séries, porque eu pensava que mulheres só ficariam comigo se eu fosse rico ou bonito. Eu sempre me apaixonava pela primeira guria que aparecia na minha frente. E tu conhece a fama do Rio Grande do Sul. Com tanta mulher bonita, imagine quantas eu perdi com a minha mentalidade de beta de antes. Eu confesso que tive um pouco de receio antes de comprar, pois eu achava que era furada e que não era seguro. Mas cara, ainda bem que eu comprei. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. E o método chegou direitinho no meu e-mail. Obrigado mesmo, cara. Como tu mesmo diz, do outro lado do muro, onde os alfas vivem, é bem melhor. E hoje eu posso sentir essa felicidade ao lado da minha namorada. É do caralho. Obrigado, cara. Tu mudou a forma como eu enxergo as mulheres, como se fosse um colírio. Sucesso, man. E aqui tem mais um do Matheus Oliveira. Nobre Davi de Assis, primeiramente eu quero dizer obrigado. O seu método foi um verdadeiro ensinamento. E eu prometi a mim mesmo que só te mandaria esse e-mail se eu tivesse resultados. O que aconteceu? Ainda no segundo módulo do curso, eu testei e apliquei com uma amiga minha da escola. O resultado foi que eu peguei ela. Você não tem noção da sensação de alívio e orgulho que isso me deu. Depois de anos na friendzone, lá estava eu aos amassos com ela. Hoje, eu que decido se quero namorar ou não. E estou tão confiante que estou me sentindo como se fosse um deus da conquista. Você pode ver que os resultados não são só para um. Várias pessoas estão tendo os mesmos resultados e tinham as mesmas dúvidas. Parece que você vira um mutante quando lê o método Imã de Mulheres. Tipo o professor Xavier dos X-Men. Haha. Eu acredito que consegui pegar bem as aulas, principalmente porque você é muito didático, realista e objetivo. Fica muito fácil de aplicar o método, porque você explica a raiz dos pensamentos femininos. Eu achava que conhecia as mulheres, mas o método Imã de Mulheres provou que eu não sabia nada e que era apenas a ponta do iceberg. Eu realmente não conhecia as mulheres. Você é foda. Sucesso, man. Essa sensação é do caralho. Parece até um e-mail passado. Honra Alcateia. Abraço, Matheus. Abraço, Matheus. E agora mais um e-mail do Wallace Araújo. E você não sabe o quão gratificante e orgulhoso você me deixou ao ler as suas palavras. Honra minha e méritos todos seus. Você me guiou, você me orientou, me deu as coordenadas e me fez aprender sozinho como liderar a Alcateia quando me jogaram os lobos. E eu voltei para agradecer, voltei para reconhecer e voltei para dizer que graças a você eu honrei a nós. Obrigado, Davi de Assis. Você é foda mesmo. Não é à toa que é líder e fundador de uma irmandade. Mais uma vez, obrigado por me ajudar a falar o que eu preciso e não o que eu quero ouvir. Honra Alcateia. Toda essa gratidão e esse reconhecimento de centenas de alunos não são apenas porque o método Imã de Mulheres ensina a ser o açúcar, mas sim porque ele ensina a encontrar e também a domar as suas próprias formigas. Isso significa que você terá nada mais, nada menos que o imensurável poder de seduzir garotas de alto nível e nota 9 para cima. Após aprender o método Imã de Mulheres, eu garanto que você jamais voltará a ser rejeitado ou tratado como um homem inferior. Mas não pense que qualquer um pode participar do método Imã de Mulheres. Esse método foi criado especialmente para homens que realmente querem mudar. Então se você pensa que essa é uma técnica mágica e que você não terá que fazer nada, você ainda não está preparado para receber esse valioso conhecimento. Agora, se você é um homem crescido, você provavelmente sabe que nada adianta ter as ferramentas e não usá-las. Essa é a diferença que separa a elite dos fracassados. Os fracassados acreditam que tudo cai do céu e não fazem nada para crescer pessoalmente. Já a elite dos homens alfa sabe o valor do conhecimento e não espera que as coisas aconteçam magicamente sem nenhum esforço. A elite é formada por homens que acreditam no seu potencial. Os homens de elite estão sempre em busca de conhecimento e estão sempre adiantados do resto,
Por isso que eles conseguem o que eles conseguem. Exatamente porque os homens de elite têm a ambição de sempre se aprimorarem e não ficarem para trás. Agora eu quero que você me responda uma coisa. Até quando você vai continuar fora da elite? Até quando você vai continuar do outro lado, sem oferecer o que as mulheres realmente querem de você? Você tem certeza que você quer continuar na zona de conforto, sendo um beta fracassado e continuar tomando foras de mulheres lindas que poderiam ser suas? Ou você quer, a partir de agora, fazer parte da elite e deixar que as mulheres corram até você sem nenhum esforço? Veja esses caras aqui. Eles parecem estar fazendo algum esforço para você? Obviamente que não. E você consegue contar nos dedos os caras que você já viu fazendo isso. Mas você acha que qualquer um pode fazer isso? Fazer parte desse time de elite é só para homens de verdade. Homens que não têm medo de tomar decisões. Então se você é um homem que não tem medo de tomar decisões e quer seduzir mulheres lindas de uma forma fácil e descomplicada, sendo você mesmo, então você tem o que é necessário para aprender o método imã de mulheres. E além do método imã de mulheres, eu separei mais um presente especial para você. Você receberá o meu sistema pessoal de atração instantânea. Você terá acesso às técnicas que eu uso para atrair tantas mulheres tão rápido. E somente com essa técnica você conseguirá seduzir as garotas de forma rápida, prática, simples e efetiva. É um sistema que eu uso para capturar a atenção delas em momentos em que eu não tenho muito tempo para pensar no que fazer. É um sistema altamente eficaz, que funciona em 90% dos casos. Trata-se de uma lista com os maiores gatilhos mentais, que são usados pelos maiores mestres da sedução da atualidade. E é recomendado principalmente em momentos quando você vê a garota em locais como metrôs, shoppings, parques e ruas movimentadas, onde você não pode demorar muito para agir. Essa técnica é incrível e, além de ser fácil de fazer, é um verdadeiro guia salvador, principalmente se você ainda não é um expert da sedução e você sabe que precisa dela. Mas como ela é uma técnica muito poderosa, ela vai exigir de você moderação e responsabilidade, porque ela te dará nada mais, nada menos que o poder de acessar todas as conexões neurais que geram atração na mulher, através de gatilhos mentais que serão induzidos por você, estimulando o desejo sexual da mulher, fazendo com que você fique no comando e tenha total domínio das fêmeas. Você irá literalmente fazer um login no cérebro dela. E esse incrível conhecimento está junto com o método imã de mulheres. A fórmula dos gatilhos mentais foi lançada por mim em julho de 2015, pelo valor de R$ 97. Mas hoje, só por estar adquirindo meu novo sistema, o método imã de mulheres, você receberá a fórmula dos gatilhos mentais de graça. Você vai testar a fórmula dos gatilhos mentais de graça. E depois você vai dizer o que achou, combinado? Além da fórmula dos gatilhos mentais, você também receberá o acesso VIP para a Sociedade Secreta Alpha, que é uma área exclusiva para membros do método imã de mulheres, em que apenas mentores e os meus alunos mais experientes têm acesso. Lembrando, a fórmula dos gatilhos mentais e a entrada para a Sociedade Secreta Alpha estarão disponíveis apenas se você adquirir o método imã de mulheres pelo link deste vídeo. E eu não quero te apressar, mas eu quero te lembrar que esse vídeo vai sair do ar em breve. E você não quer perder essa oportunidade, não é? E Davi, como que eu faço para adquirir o método? É muito simples. Abaixo desse vídeo eu deixei um link 100% seguro que irá te direcionar exatamente para uma página exclusiva como essa daqui. E após terminar de preencher os campos e confirmar, você automaticamente receberá todo o conteúdo no seu e-mail. Mas agora você deve estar pensando, quanto que tudo isso vai me custar? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto vale para você ter a garota por quem você é louco, deitado na sua cama nua, acordando e passando a manhã toda beijando e abraçando você? Ou passar de mãos dadas com a sua gata em frente a todos aqueles que duvidavam de você e pensavam que você nunca ia conseguir ficar com ela? Quanto vale para você saber que você tem o poder de escolher a sua garota, seja ela mais jovem, gostosa ou linda, onde e quando você quiser? E tudo isso seguindo um método simples e rápido, que leva você do nível normal ou abaixo do normal com as mulheres
e transforma você em um desses caras invejados e odiados por todos, por estarem sempre comendo aquelas garotas que todo mundo quer comer. Quanto vale isso? R$695? Seria mais do que justo, ainda mais considerando todos os produtos bons que você ainda vai receber. Mas você não vai ter que investir R$695, você não vai ter que investir R$595, você não vai ter que investir nem R$215. Pedindo hoje, através desse vídeo, você vai receber o sistema completo, o método imã de mulheres e mais os bônus excepcionais por apenas R$12 de R$16,60, que é mais ou menos 55 centavos por dia. Então, se a sua urgência for realmente a de reconquistar a sua autoestima e a de ter o poder de conquistar a garota que você quer, e ainda por cima ver os seus amigos e familiares comentando: nossa, você viu como ele mudou e conseguiu aquilo que parecia impossível? E não me julgue, mas e as pessoas que não acreditavam na gente de queixo caído? Não tem preço. Então, se é isso que você quer, eu acredito fortemente que esses 50 centavos por dia que você poderia gastar em uma noitada pode ser o grande divisor de águas na sua vida. Ah, outra coisa importante. Esse valor serve para que eu afaste os curiosos do meu sistema e atraia somente pessoas que realmente querem transformar as suas vidas e conquistar a felicidade com as mulheres. Porque foi esse exatamente o motivo que me levou a divulgar o método imã de mulheres em público. É porque eu acredito que os homens devem ter o poder de escolher a mulher que querem para si. É porque eu acredito que é possível transformar a vida de caras como você, que estão passando pelas mesmas dificuldades que eu já passei, porque eu já vi meus familiares, meus amigos e todos os meus outros alunos espalhados pelo Brasil, diante dos meus olhos, conseguirem dar a volta por cima e conquistarem a garota que sempre quiseram para si. Porque eu acredito que a sua vida também pode mudar de rumo depois de conhecer o método imã de mulheres. E eu tenho certeza que essa será a última vez que você vai precisar vir até mim. Porque você só irá lembrar de mim como uma velha recordação de tempos passados, da sua nova vida, com a sua namorada que você sempre quis do seu lado. Ah, e agora vem a parte mais esperada. Para te provar que eu realmente quero te ajudar, eu quero te dar mais um presente. Para provar que eu tenho total confiança no meu método, eu vou te dar uma garantia maluca, 4 vezes maior do que a média. Isso significa que você não vai ter 5, 10 ou 15 dias. Você terá nada mais, nada menos do que 30 dias para testar o método imã de mulheres e ver a sua vida mudar com seus próprios olhos. Simplesmente porque se nesse tempo você não conseguir sentir que você mudou, eu me sentirei na obrigação de devolver o seu dinheiro. Isso mesmo, sem enrolação. Basta me mandar um e-mail e eu devolvo o seu dinheiro. Lembrando que eu não preciso do seu dinheiro. Como você mesmo pode ver, é um investimento perfeito, sem nenhum tipo de risco. Justamente porque o meu objetivo com o meu sistema é justamente te transformar em um novo homem. Então, nesse exato momento, você tem 3 caminhos para escolher. O primeiro caminho é continuar sua vida com um padrão na média ou até abaixo dela e viver uma vida sem saber o segredo das mulheres e continuar sendo parte desses 95% e continuar gastando todo o seu dinheiro com baladas, bebidas e coisas superficiais que não te agregam em nada e ficar a vida inteira na mesma, sendo apenas mais um na seca. Ou a segunda opção, de escolher o segundo caminho. Fechar esse vídeo e tentar descobrir tudo por conta própria na internet e gastar mais tempo seu e dinheiro com isso. Lembrando que isso pode fazer você perder muitas garotas e pode te custar muita, mas muita coisa. Ou por último, escolher o caminho mais confiável e que te trará a verdadeira felicidade e conhecimento. Escolher o mesmo caminho que os homens de elite. Investir no seu crescimento pessoal e ter a garota que você quer do seu lado te chamando de amor. Eu tenho certeza que você é um cara esperto e já fez a escolha certa. E pode ter certeza, esse conhecimento não vai durar uma semana, um mês ou um ano, mas sim a vida inteira. Se caso você tenha uma última dúvida, apenas lembre-se, você está diante do maior conhecimento sobre as mulheres que você provavelmente vai ter a sua vida inteira e que irá ficar com você para sempre e que você também poderá passar para os seus filhos, sem nenhum tipo de risco e que custa menos que o ingresso para uma balada. Eu tenho certeza que você é um homem com enorme potencial e sabe o tamanho do conhecimento
que está diante dos seus olhos, não é? Bom, rapaz, é isso. Nos vemos do outro lado.